Bom dia, sou o professor Kleber Jamal. Continuando nossas aulas sobre gametogênese humana, nesta aula a gente vai falar sobre o que? A ovogênese, que seria o que? O período de formação, o processo de formação do que? Do óvulo, que é o gameta feminino. A gente vai entender como que é o processo, primeiro molecular ali nas células, celular. Depois a gente vai ver as principais diferenças e eu vou falar onde ocorre, da anatomia da estrutura feminina, dos órgãos genitais femininos e internos, externos, e eu vou falar o que ocorre no ovário, que praticamente o que? O folículo que forma o óvulo. Na mulher, nas meninas, elas têm uma certa diferença. Então, aqui são 3 períodos. Primeiro, o período germinativo. É bem interessante essa diferença porque, no caso da espermatogênese, no homem, produz espermatozoide sempre. Aqui no caso das meninas, a ovogênese começa com a ovogônia. A ovogônia ela é formada até a 10ª semana da gestação. Então é formada no útero feminino. Então o que acontece? Se a gente pegar uma ovogônia com 4 cromossomos, 2 N's, o que vai acontecer? Ocorre mitoses sucessivas e vai ocorrer o quê? A formação dos ovócitos. Então acaba formando ovócitos. Então nessa parte ocorre o quê? Várias mitoses formando várias ovogônias. Até aí vai formar quando a menina está no útero da mãe, até a 10ª semana, até a 16ª semana. Então aqui que nascem as ovogônias. Se a gente comparar com a espermatogônia, no caso de homens, o homem ele produz sempre. Então a mulher ela vai nascer com as ovogônias todas para o resto da vida. Na puberdade, o que vai acontecer? Vai ocorrer, essas ovogônias elas vão sofrer um processo que nós chamamos de período de crescimento. Aqui não ocorre a mitose, ela só aumenta de tamanho. Então essas ovogônias vão formar o que? Os ovócitos. No caso aqui o ovócito 1. Este ovócito 1, todo mês um ovócito 1, ele vai sofrer o que? A maturação. Então nós chamamos de período de maturação. O que seria isso? Ocorre o que? A meiose. Então esse ovócito 1, ele vai se dividir por meiose. O que acontece? Então aquela célula, ela cresceu, ela tem 2 N's aqui, no caso 4 cromossomos, esses cromossomos eles vão se duplicar e ela vai se dividir em 2. Uma nós chamamos de ovócito 2, que ela é maior, tem todo o material genético da célula, todos os citoplasmas praticamente vão para o ovócito 2. E o primeiro glóbulo polar, que ela praticamente só tem o DNA ali, os cromossomos e uma membrana bem fina. Aí o que acontece? O glóbulo polar ele vai se dividir em 2, então vão formar 2 aqui. Nós podemos chamar também de corpúsculo polar. E no caso aqui o ovócito 2, ele vai se dividir também. Uma célula maior, vai formar o quê? O óvulo com 2 cromossomos e o segundo glóbulo polar com 2 cromossomos, mas é uma célula bem menor. Então esse processo nós chamamos de período de maturação. No caso das meninas vai ocorrer o quê? De 28 a 32 dias é o período normal. Então todo mês, após a puberdade, as meninas vão o quê? Formar um óvulo. Diferente no caso do homem, os meninos eles podem até produzir 40 milhões de espermatozoides todo dia. Aqui no caso, as meninas então um óvulo por mês só. Então é formado onde? Principalmente ali no ovário, a gente chama de folículo, na parte do folículo. Então até isso, tudo bem, pessoal? Então aqui eu coloquei algumas diferenças entre a espermatogênese e a ovogênese. Então no período germinativo, no caso da ovogênese é mais curto do que da espermatogênese. O período de crescimento, no caso da ovogênese, é mais lento e mais pronunciado, ele é mais lento, então os processos ocorrem de maneira mais intensa no período aqui de crescimento. O óvulo ele é tão grande que a gente consegue observar a diferença do tamanho, por exemplo, no microscópio, ele chega a ser 10, 12 vezes maior do que o espermatozoide.
E o período de maturação. O que ocorre? O espermatócito 1 forma 4 espermatozoides. No caso, o ovócito 1 aqui na ovogênese vai formar apenas um óvulo e 3 corpúsculos polares aqui, ou glóbulo polar, que é a mesma coisa. Então tem algumas diferenças. No caso da espermatogênese, nós tínhamos o que? A diferenciação celular. Então o que aconteceu? A espermiogênese, que seria o que? O ovócito, o espermatócito 2, né, depois de sofrer a meiose, ele tinha uma diferenciação para formar o espermatozoide, com a caudinha, né, com o flagelo. Aqui no caso, a ovogênese não tem diferenciação. Então o óvulo, depois que sofreu aqui a meiose, ele vai ser formado apenas um. Então essas são as principais diferenças, muito cobrado no vestibular, então é bom anotar. Então é bem interessante memorizar isso aqui, cai muito em vestibular e no Enem. E aqui eu coloquei o que? A anatomia do sistema, né, feminino. Então aqui a gente tem o útero, né? Então o útero, o que ele é composto? Ele tem a tuba uterina, aqui no caso são os 2 ovários, que são correspondentes aos testículos, né, no caso do homem. Aqui a entrada da vagina, o cérvix, o colo uterino, e aqui entre a tuba uterina e o colo uterino, o ovário, nós temos o pavilhão. Então a tuba uterina é interessante que nesta região, ó, se a mulher for ficar grávida, a fecundação, o ideal, o espermatozoide fecundar aqui, nessa região da tuba uterina, ou do lado direito ou do lado esquerdo, é a melhor parte. Aqui nós temos o endométrio, que seria o que? Ele que recebe o embrião após a fecundação. E também, caso não houver fecundação, essa parede aqui do útero, que nós chamamos de endométrio, que ele vai ser eliminado na menstruação. Então aqui eu coloquei uma figura do ovário, só para vocês entenderem. Então, aqui o que acontece? Então, o período aqui de maturação forma as ovogônias, né? Então aqui lá no período, na gestação, dentro do útero da mãe dela. Então na puberdade, o que acontece? Começa a formar o que? Os ovócitos. Então o ovócito 1 e o ovócito 2. Então uma vez por mês vai formar isso aqui que nós chamamos de folículo. E o que acontece? Ele vai liberar um óvulo por mês. Então o que acontece? Então a gente fala, o ovócito 2 sofreu a maturação. Após esse folículo, né, que foi rompido, eliminou o óvulo que vai para a tuba uterina, esse folículo ele forma o corpo lúteo e volta a poder captar outro ovócito 1, para poder ocorrer o mesmo processo. Este processo ocorre mais ou menos entre 28 e 32 dias. Então é um ciclo, né, que nós chamamos de ciclo menstrual. Caso ocorra a gravidez, a fecundação, o corpo lúteo é importante porque ele vai formar um corpo que nós chamamos de corpo amarelo, que vai produzir hormônios para manter o feto ali, o embrião, na parede aqui do útero para formar a placenta, que a gente vai ver em uma aula posterior. Então é mais ou menos isso que eu ia falar. Então a gametogênese humana, né, feminina, o que vocês devem saber? O período germinativo, que ocorre lá no útero da mãe da menina, né, no caso aqui, formam as ovogônias por mitose. Após, né, um tempo vai formar o período, vai ter o período de crescimento. Então estas células formadas aqui, né, que formam os ovócitos 1, elas vão crescer em tamanho, não ocorre divisão, e uma vez por mês esse ovócito vai o quê? Formar o ovócito 2 e no caso o óvulo e 3 corpúsculos polares ou glóbulos polares. Então aqui eu tenho as diferenças, né, entre a espermatogênese e a ovogênese, e aqui mais ou menos a anatomia feminina, para poder entender onde ocorrem os processos. Pessoal, é isso. Então espero que vocês entenderam. Qualquer dúvida pode deixar um comentário aí no vídeo. Muito obrigado, tenha um bom dia, até a próxima aula.